Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Mais uma das nossas conexões da manhã começando, cheia de conteúdo importante para você. Bom dia, Deni, Gláucia, Jocelei, que mais? Bruna, a Estefânia, Maria, Josi, Nata. A Jo já colocou aqui, agora tenho tempo para te assistir. Não tá trabalhando, Jo? Tá de molho, né? Eu vi que você fez uma cirurgia. A Bru, bom dia. Bom dia, Daisy. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Ontem não, semana passada, teve uma mãe que mandou uma mensagem para mim sobre uma pergunta que ela tinha dúvida sobre a criança pedir desculpa ou não, a criança, enfim, ir lá e consertar aquilo que ela tenha feito de errado com outra pessoa. E eu falei, olha só, e ela perguntou, você tem um vídeo que fala sobre isso? Ela tinha visto esse vídeo, né, outras educadoras, outras profissionais falando sobre isso, mas não, ela queria uma opinião minha. E aí eu falei, olha, eu acho que eu tenho. E aí eu olhei lá no YouTube, acredita que não tinha? Talvez eu tenha falado isso em atendimento online, em post, porque eu lembro que eu já falei sobre isso aqui, mas não lembrava que não tinha vídeo gravado. Eu falei, então vamos falar sobre isso numa live. E ela falou, combinado. E ontem eu mudei o assunto, porque falei sobre o que a gente estava falando no story, e ela já me correu me lembrar lá no direct. Então estamos aqui para falar sobre isso. Deve ensinar a criança a pedir desculpas? Eu acredito que possa ser a dúvida de muitos, né? E trazer uma reflexão importante sobre isso. Afinal, a gente cresceu aprendendo que a gente deveria, sim, né, ensinar os filhos a pedir desculpa. Afinal, nossos pais ensinaram a gente a pedir desculpas, não é verdade? Então, é um assunto muito importante a gente conversar sobre isso. Quero ouvir de vocês, o que vocês acham? Eu devo ensinar a criança a pedir desculpas? Eu não devo ensinar a criança a pedir desculpas? Eu deixo ela errar? Não deixo. Ela tem que olhar para o erro, ela tem que ir lá e resolver aquilo que ela fez. O que vocês pensam sobre isso? Vão escrevendo aí para mim e façam as perguntas que no finalzinho eu vou tentar responder, tá bom? Quem mais tá aí? Soraya, Van, Deni, Cecília, Rayane, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje, quarta-feira, nosso último dia de live, eu tenho um recado importante para vocês. Semana que vem não teremos lives, tá? Não teremos conexões da manhã, porque eu viajo quinta-feira. Eu vou esperar passar o carnaval e feriado de carnaval, e na quinta-feira a gente viaja com a família. Vamos tirar uma semaninha aí de descanso, e aí eu volto só em março. E aí em março nós teremos uma maratona, ou seja, serão lives temáticas sobre assuntos que terão sequências, tá? Nós vamos fazer uma maratona das mães que querem estudar, das mães que estudam, das mães que evoluem, maratona firme e gentil, maratona de conteúdo sobre disciplina positiva, ok? E vai ser em março, então tô avisando vocês agora aqui, para vocês já se programarem. Semana que vem, então, segunda, terça e quarta, eu não vou estar aqui. Retorno na primeira segunda-feira de março com uma maratona de lives temáticas, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá. A Jaque colocou, claro que não, né? Sobre ensinar. A Bruna deve ensinar, mas não forçar. A Ana, lá do Japão, agora é 7h pouco da noite no Japão. Bom dia, que bom ter você aqui. Acho que precisa ensinar, a Fer colocou, a Dani colocou, devo ensinar, ajudar a ver o que aconteceu. Eu não acho que ela deva pedir sim, eu acho que ela deve pedir sim, a Andresa colocou. A Glaucia, acho que mostro para ela o que ela faz de errado e ensino o certo. Devo ensinar também, sim, devo ensinar e ser o exemplo e pedir para ela também, olha só, né? Que mais? Já é uma rotina de segunda a quarta contigo. Fico muito feliz, gente, que bom. Ajuda a deixar errar e dê algum exemplo seu de como você se desculpou por algo que você fez de errado. Legal também, isso também é válido. Que mais? Já que devo. Então vamos lá, vamos entrar direto no assunto, tá? Primeiro, gente, tudo que a gente vai ensinar a criança, a gente tá querendo que ela aprenda uma habilidade, certo? Seja ela uma habilidade física ou uma habilidade emocional. Então, vamos lá. Quando você está ensinando a criança a ficar de quatro, né, engatinhar, você vai ensinando, estimulando, coloca um objeto mais longe para ela ir se arrastando até que a perninha dela vai
dobrando o joelhinho e ela começa a engatinhar. Depois vem a fase de andar, e aí você ensina ela a ficar de pé e ela dá um passinho, outro passinho, você estimula, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Tudo isso está ensinando um tipo de habilidade física, caminhar, andar, correr, habilidade motora, habilidade cognitiva, de falar, de escrever, e habilidades emocionais, né? Então ele está ensinando a criança a se recompor, o autocontrole, resiliência, paciência. Então tudo tem um objetivo, tá? Quando a gente, ó, esse filtro fica piscando aqui, ó, o blush. Quando a gente fala para a criança ensinar ela, né? Quando a gente quer ensinar ela a pedir desculpas, a gente também está ensinando uma habilidade, que é a habilidade da empatia, ela se colocar no lugar do outro, né? A habilidade de resiliência, ela passar por cima dos obstáculos, ela achar um propósito para aquilo. Habilidade de compaixão, talvez também, de cooperação, habilidade de humildade, né? A gente está ensinando tantas habilidades por trás de uma situação que às vezes a gente nem se prende nisso, a gente nem percebe isso, tá? E quando a gente tem essa intenção de fazer isso, na verdade, por trás da nossa intenção está o nosso desejo que a criança aprenda todas essas habilidades que ela usará lá na frente para resolver os problemas e os conflitos dela. Só que tem alguns gestos que a gente tem, algumas demandas, algumas decisões e atitudes que a gente toma para com a criança que a gente faz completamente o contrário. Ao invés da gente ensinar para ela as habilidades, a gente tira todas as habilidades dela, tá? Então vamos entender uma coisa. Quando a gente está passando por um problema, a gente está passando por um problema, tá? O adulto. Sabe aquele adulto que está lá magoado com alguém, chateado com alguém, que feriu profundamente ele, e aí você tenta falar, mas não é assim, pensa pelo outro lado, e ele não quer te ouvir? E ele fala assim, não quero ouvir, se eu sei, mas eu tô com raiva, eu tô chateada, eu tô decepcionada, eu tô magoada, eu tô decepcionada, enfim. O que acontece? Ela não te ouve, o adulto não te ouve, não quer saber da tua versão. Você pode até ter razão, mas agora eu não quero ouvir, não estou preparado para isso porque estou emocionalmente envolvido ainda no conflito e não estou conseguindo racionalizar o que você está me dizendo. E eu sou adulto. Imagine uma criança. Imagine uma criança, quando o outro pega o brinquedo dela e ela ficou com muita raiva e ela foi lá e tomou da mão dele com força, ou ela foi lá e deu um tapa na criança, bateu, mordeu, empurrou, ou gritou, ou respondeu, desobedeceu com agressividade, seja lá qual for o comportamento da criança. Existe uma emoção predominante ali, comandando aquele comportamento. Se eu chego e falo, coisa feia, você não precisava ter feito isso, não é assim que se trata, pede desculpa, devolve o brinquedo, olha lá, ele ficou chateado, você machucou ele. Eu estou anulando todo o sentimento que existe dentro da criança e eu não estou questionando se esse sentimento deveria existir ou não. Aqui agora estou falando para vocês que existe um sentimento dentro dessa criança que fez aquilo, seja errado ou não. E quando eu forço, e quando eu digo, vai lá e pede desculpa, eu estou anulando tudo isso. Se com o adulto eu respiro, eu paro, eu penso e falo, agora ele tá nervoso, não vai adiantar. Não vai adiantar falar nada pra ele agora, deixa, passa. A gente entende, a gente releva, a gente sabe que esse adulto não tá preparado para ouvir aquilo que você tem para dizer para ele, não tá preparado para perdoar, não tá preparado para pedir desculpa, não tá preparado. Por que a criança ela tem que estar preparada? Por que a criança ela tem que ir lá, ela tem que resolver? Ela tem que pedir desculpa? Por que a criança ela não pode sentir isso? O adulto ele pode, a criança ela não pode. Gabi, mas se eu deixar, ela não vai aprender. Então assim, na nossa cabeça, o adulto já aprendeu. Então agora se ele não quer, depois ele vai pedir. Agora na minha cabeça, né, de adulta, a criança, se eu não forçar, lá na frente ela não vai aprender. Se eu não forçar, lá na frente ela não vai conseguir lidar com isso. Lá na frente ela vai acabar não pedindo desculpa pra ninguém. Vai ser egoísta, egocêntrica. E aí a gente erra, porque aí a gente olha pro cérebro e pra criança do jeito equivocado. Muitas crianças e muitos jovens criam uma aversão a coisas boas justamente pelo fato de terem sido forçadas a fazer o que era bom. Como assim? Muitas crianças e jovens criam aversão por coisas boas justamente por terem sido forçados a fazer aquilo que era bom. Como assim?
no intuito de ensinar o meu filho que ele deve reconsiderar e pedir desculpas, eu forço ele a ter um gesto bom. Só que quando eu forço o meu filho a ter um gesto bom, eu desvalido todo o sentimento que está causando o comportamento que eu quero eliminar dele. E aí, no ato de ter que pedir, ter que fazer, ter que, eu me sinto negligenciado naquilo que é importante para mim e tenho que fazer. Aquilo faz uma associação negativa no cérebro. Olha só o que eu tô falando para vocês, é uma aula isso, tá? Faz uma associação negativa no cérebro. Fazendo essa associação negativa, lá na frente a criança não vai querer resolver o problema dela. A criança não vai querer pedir desculpa. E aí, sabe adulto que cresce e tem dificuldade de assumir o próprio erro? Sabe adulto que cresce e tem dificuldade em pedir perdão? Que se corrói por dentro, que às vezes vai lá e dá um presente, às vezes vai lá e faz um agrado na casa, mas não pede desculpa, não pede perdão, não fala, não assume o erro. Muito provavelmente porque o gesto positivo que ele foi obrigado lá na infância trouxe uma aversão. Mas ninguém tá me entendendo e eu preciso fazer isso. Então, ao invés de você ensinar empatia, você ensina totalmente o oposto, a antipatia. A criança, o adulto, né, a criança se transformada no adulto, crescida, evoluída, se torna antipática, antissocial. Vocês estão conseguindo entender? Então, devo forçar o meu filho ou fazer o meu filho pedir desculpa? Não, não deve. Não deve em hipótese alguma. Você deve fazer ele refletir no próprio erro e achar uma solução para isso, tá? Porque quando você força a criança a pedir desculpa, você não está ensinando empatia. A empatia, ela não é forçada. A empatia, ela não é aprendida. A empatia ela não é colocada, embutida. A empatia, ela é desenvolvida. Certo? Então eu não simplesmente ajo com empatia. Eu preciso desenvolver isso, eu preciso aprender isso aqui dentro, eu preciso olhar para o outro e sentir aquilo. Aí se eu tô sendo forçado a fazer, eu não tô com empatia pela pessoa. E eu tô porque minha mãe tá mandando. Eu tô pedindo porque minha mãe quer que eu faça. Eu tô pedindo porque senão eu vou ouvir falação. Senão eu vou ficar de castigo. Senão minha mãe não vai gostar. Senão eu vou ver aquela cara dela lá que ela olha pra mim dizendo que o que eu tô fazendo tá errado. É por isso que eu tô aqui te pedindo desculpa. Mas eu não tô sentindo tua dor. Eu não tô arrependido do que eu fiz pra você. E quer saber? Da próxima vez eu vou fazer de novo. Se você pegar meu brinquedo, eu vou fazer de novo. Se você não deixar eu fazer o que eu quero, eu vou te empurrar de novo. Eu vou gritar com você de novo. Entende, gente? É isso que a criança vai fazer. Gabi, mas como é que eu faço? Quando a criança faz isso, o pai não gostou e aí meu filho simplesmente não pede desculpa pro outro? Primeiro, você está educando para o teu filho e não para o outro adulto. Então não queira que o outro adulto ache que você é uma boa mãe. Não queira que o outro adulto ache que o seu filho é perfeito. Você tem que ter o foco para a tua criança. Não interessa o que o outro adulto vai pensar de você e o que o outro adulto vai pensar do teu filho. Interessa o que você vai conseguir fazer com a sua criança. A gente educa na maioria das vezes pensando no outro, não na nossa criança. Ai, o que vai pensar? O que vai pensar do meu filho? O que vai pensar de mim? Ah, que eu não dou conta dessa criança. Que essa criança é mal educada. Tentando me defender em relação ao que vão pensar os outros adultos de mim, eu esqueço de educar do jeito certo meu filho. Eu tiro o foco disso. Gabi, o que eu faço então? Vamos lá. A criança errou. Quando a criança erra, primeiro, eu tenho que validar o comportamento que provocou, o sentimento que provocou o comportamento. Tô trocando as palavras aqui hoje, hein? Eu tenho que validar o sentimento que provocou o comportamento, certo? Então, vamos supor, vamos criar um caso aqui. Se vocês tiverem um caso específico, me contem, tá? Mas vamos imaginar aqui. Tem uma pergunta aqui, é a mesma regra para quem foi forçado sempre lavar louça? Sim! Daí a gente cresce e não quer ver louça, né? A pia fica aquela coisa horrorosa e você fala, vai feder lá, vai mofar e eu não vou lavar. É isso aí. Quem colocou Lelice? É isso aí, Lelice. Você cria uma aversão por uma coisa boa, olha só, gente, né? Quanta gente odeia passar roupa, odeia limpar a casa, porque fez uma aversão naquilo que foi forçado a fazer, negligenciando todos os sentimentos, tá? Mas é isso aí mesmo. Até perdi o foco do que eu tava falando. Vamos imaginar uma situação.
tá? A criança... Uma situação que uma vez um pai trouxe pra mim num atendimento. A criança estava numa festa de aniversário e eles estavam brigando por um mesmo brinquedo e o filho foi lá e empurrou com força a outra criança e a criança caiu e bateu a cabeça no chão. Não machucou nem nada, mas caiu e bateu a cabeça no chão, né? Doeu, enfim. E o pai foi pra cima e falou, meu Deus, olha o que você fez, que empurrou com força, com raiva. E aí conversou, falou pra ela, você precisa pedir desculpa. Não quer pedir desculpa, não sei o que, não sei o que. Começou aquela briga toda. Gabi, o que eu deveria fazer então? Porque ele saiu e simplesmente não pediu desculpa. Eu fiquei com a cara no chão, fiquei todo envergonhado porque o pai ficou olhando pra mim e falou, esperando o meu filho pedir desculpa. E o meu filho não queria pedir desculpa. E eu não queria forçar ele a pedir desculpa, mas também não achei certo ele não pedir. O que eu faço então? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer nessa ocasião? Primeiro, aconteceu a cena, engole aquilo que você tá sentindo. Porque vai vir uma criança interior, uma vozinha na sua cabeça, e fala assim, meu Deus do céu, vai lá e faz ele resolver isso. Que é a voz da sua mãe que gritava com você, seu pai que fazia, ou da sociedade, ou de um professor, ou de alguém que alguma vez disse alguma coisa pra você. Então você vai lá e cala essa sua voz. E olha pro teu filho e fala, opa, muita raiva aí, que provocou esse comportamento agressivo. Chega na criança, tira ela de cena, olha nos olhos do seu filho, abaixa no tom na altura dele, fala num tom firme e gentil com ele e diz pra ele, você ficou com raiva, por isso você empurrou o seu amigo, eu vi, eu acho que você tá com raiva, chateado, decepcionado, irritado, e vai dar nome nas emoções, vai dando nome, certo? E aí diz pra ele, eu vi, filho, por isso que você empurrou, foi, o que aconteceu? Eu queria brincar, ele não deixou, você tá dando ouvidos pro sentimento, não negligencia isso, existe isso dentro da criança. Ah, Gabi, mas não deveria existir, quem é você pra dizer que não deveria existir? O sentimento é dela, entendeu? Existe, é uma necessidade dela, não dá pra gente calar essa necessidade. O que mais? Me conta. Ele pegou, entendi. Ah, entendi. E aí, você não gostou, foi lá e empurrou, foi. Entendi. Mas olha lá pra criança. Tá vendo ela chorar? Tá vendo que ela tá no colo do pai dela? Tá vendo que ela caiu? Você percebeu que ela levou um tombaço na hora que você empurrou? Percebi. Mas ela também veio pegar o meu brinquedo. Eu sei, filho, imagino, né? Se eu fosse no seu lugar, também não ia gostar nada disso. Alguém tomando as coisas da minha mão, eu querendo brincar, da raiva, né? Mãe, eu sei, da raiva, imagino. Só que a gente, porque tá com raiva, sai empurrando todo mundo, também não é legal. Porque daí a gente também machuca o outro, assim como eles machucaram a gente, tirando as coisas da gente. E aí a gente começa uma conversa. Mesmo tendo dois, mesmo tendo três, mesmo tendo quatro, mesmo tendo 10. E aí fala, então, eu entendi, eu acho que da próxima vez você poderia ter falado pra ela, da próxima vez você poderia falar pra ela, não gostei do que você fez, o brinquedo é meu, o que você acha disso? E começa a conversar, gente. A conversa não precisa ser desse jeitinho que eu tô narrando aqui pra vocês. Cada ambiente, cada clima vai trazer um conceito diferente. Mas começa a conversar com essa criança sobre como ela poderia ter agido, o que ela poderia fazer da próxima vez, certo? Entendendo tudo que tá acontecendo, mas a escolha que ela teve em empurrar não foi legal. Primeiro eu conscientizo isso. E depois eu falo, então, mas agora você precisa resolver aquilo com sua amiga. Eu não quero resolver. Então, eu sei. E precisa, tá? Eu sei que você não quer e precisa resolver. Então, o que você acha de? E aí você oferece as escolhas, tá? O que você acha da gente levar um docinho pra ela, que tava ali na festa? O que você acha de você fazer uma cartinha e dar pra ela? O que você acha de você pedir desculpas pra ela? O que você acha de você dar um abraço pra ela? O que você acha de dizer pra ela, olha, não gostei que você pegou meu brinquedo, mas me desculpa de eu ter te empurrado. O que você acha? E se a criança disser, não quero, ok. Então agora você não quer, mas quando você se sentir preparado, a gente vai, eu posso ir com você ou você vai sozinho resolver o que aconteceu, as atitudes que você escolheu. Gabi, e aí, eu deixo? Deixa. Mas o pai vai ficar lá esperando. Você pode até chegar no pai e falar assim, ele já vem resolver, tá? Ele tá lidando com tudo que tá acontecendo aqui dentro, já ele volta pra resolver. E você vai ficar de butuca na criança, porque ela vai esquecer rapidinho e vai voltar a brincar. De repente, ela pode chegar perto daquela criança de novo, que ela empurrou, como se nada tivesse acontecido. E a criança que foi empurrada também age como se nada tivesse acontecido. É aí que tá o problema. Porque aí, se a gente não entra, a gente faz a associação ao inversa. Ou seja,
eu posso fazer o que eu quiser, que depois tudo volta ao normal. E aí eu não posso permitir isso enquanto educadora, enquanto mãe, se eu tô querendo ensinar, tá? Aí você vai atrás da criança e abaixa e fala, oi, e aí, vocês estão brincando? Estamos. Ah, entendi. E vai pro seu filho, você resolveu já com ela aquilo lá? Não. Ah, entendi. Só que você tá brincando aí com ela de novo, não tá? Então, mas a gente não pode fingir que nada aconteceu. É importante a gente consertar as coisas que a gente faz de errado, quando a gente machuca, fere alguém. E aí? Quer dar um abraço nela, um aperto de mão? Mamãe tá aqui, eu te ajudo a fazer isso. Vamos resolver o que aconteceu? E aí você vai conduzindo até que a criança resolva. Gabi, mas ele não quer. Ok, então, filho, então vamos brincar pra lá? Quando você se sentir preparado, você resolve com a sua amiga e aí você volta a brincar com ela. Porque o que não dá é pra você ter ferido ela e agora agir como se nada tivesse acontecido, tá? A gente precisa resolver os problemas. Então vamos resolver esse problema pra você voltar a brincar. Se você não quer, ok, mas então vamos brincar do lado de lá. E aí você vai conduzindo essa criança até que ela entenda que ela tem a necessidade de resolver aquilo e vai resolver. O Davi, quando ele era pequeno, às vezes ele empurrava, brigava com o irmão dele. E eu comecei a trabalhar essas questões de empatia. E ele não gostava de pedir desculpa, mas ele levava um gelo. Então às vezes eu falava, vamos levar um gelinho pro irmão, porque machucou, né? A hora que você empurrou ele, machucou. Aí ele, vamos. Daí eu pegava um gelo, colocava num paninho, dava pra ele levava lá, ó, irmão. Eu acho que eu tenho até um vídeo, não sei se eu só vi nos destaques, uma vez ele colocando gelo no Pedro. De uma vez que ele empurrou o Pedro. E é o jeito dele de pedir desculpa. E aí, às vezes, a gente faz assim, ok, mas aí põe o gelo e pede desculpa. Não precisa, gente. Se tá pondo o gelo, já é o pedido de desculpa. Por que eu preciso verbalizar? Me desculpa. Se a criança quiser falar, ótimo, mas você não precisa forçar ela a falar. Se ela não tá saindo pedir desculpa, calma. Uma coisa de cada vez. Primeiro você tá ensinando ela a ter empatia pelo outro, a resolver o conflito. Depois você pode dizer para ela mais lá na frente, quando ela já conseguiu entender tudo isso, você pode dizer para ela, filha, as pessoas gostam de ouvir desculpa. Não tem nada demais, não tem problema nenhum você dizer desculpa se você realmente está arrependido, se você realmente viu que ela se machucou. E aí depois você vai ensinando isso, mas não precisa forçar a goela abaixo, gente. Não precisa, porque aí isso cria uma aversão e ela, ao invés de aprender, ela vai desaprender aquilo que você quer ensinar. Então, se a criança, o pedido de desculpa dela for um beijo, for um abraço, for um carinho, for um gelinho, for um docinho, for um brinquedo, for um presente, não importa. E você pode dizer para o outro adulto, ó, isso aqui é o pedido de desculpa dela. Depois que acontecer isso, você pode abaixar a altura do seu filho e falar, filho, muito bem, você conseguiu, você fez isso. Tá vendo como é bom quando a gente faz coisas boas, a gente se sente bem, você não tá se sentindo bem? Ela pode nem dar atenção pra você que você vai sair correndo. E isso mostra pra você que ela entendeu. Isso mostra pra você que ela tá sentindo aquilo que é bom. Conscientiza o cérebro dela pelo que ela tá sentindo, para que mais vezes essa associação positiva aconteça na vida dela. Quando ela se dá conta de que o que ela fez trouxe sentimentos bons, ela vai querer repetir aquilo, porque é a associação que faz o cérebro. Entende, gente? E aí, o que vocês estão achando disso aqui? Valeu a pena ficar aqui de manhã comigo para aprender sobre isso? Bruna colocou, meu filho bateu em 2 meninas no meio de uma brincadeira. Devo eu pedir desculpas para ele e observar o exemplo? Ah, você pedir desculpa para a criança para que ele olhe para você? Em alguns casos é assim, ó, não para que ele aprenda, porque ele pode aprender através do exemplo, como ele pode também fazer a associação errada e dizer eu erro, minha mãe vai lá e resolve para mim. O cérebro, ele é muito, né, gente, individual de cada um. Eu uso mais esse exemplo que você deu, Bruna, quando eu vejo a necessidade no outro adulto, por exemplo, ou na outra criança. A criança não, ela foi educada na base de pedir desculpas. Então, quando acontece com ela, ela quer ouvir a desculpa. Ou o pai não se conforma que o seu filho não está pedindo desculpa. Então, para resolver esse conflito, eu vou lá e falo, olha, desculpa, tá? Eu vou conversar com ele, ele vai repensar no que ele fez. Então, você me desculpa, pai, desculpa, eu vou lá, né? Vou fazer meu papel de mãe, eu estou aqui pedindo desculpa no lugar dele. Saio, não preciso fazer isso na frente do meu filho, não preciso que ele escute isso. Eu tô resolvendo esse impasse aqui. Agora eu vou lá e faço tudo isso que eu ensinei pra vocês aqui com essa criança. Gabi, mas eu já pedi desculpa. Sim, mas é importante ela passar por esse processo de novo, mesmo que lá na frente ela vá pedir de alguma forma de novo.
Entendeu? Então você resolve e vai lá e educa de novo. Se você ficar pedindo desculpa, a criança pode entender que você resolve o problema para ela. Isso é prejudicial. Entendam, não que isso esteja errado, mas a gente pode fazer uma associação inversa, tá bom? Então cuidado com isso. Uma criança menor que pega os brinquedos da maior e quando a maior reclama, todos os tratam como quem está implicando. Isso é um outro assunto, né? Um assunto sobre a gente sempre desvalidar o maior em relação ao menor. A gente pode falar sobre isso numa das lives também, sem problema. E se não der tempo, exemplo, não entendi, Jaque. Meu filho de 2 anos e 8 meses dá certo ensinar, super dá certo. Desde pequenininho, começou relação com outra pessoa, já ensina, já começa a ensinar. Vai ficar salva a live? Sim, lá no YouTube você tem que entrar no meu canal do Telegram, se inscrever, que lá nós vamos disponibilizando as lives. Gente, às vezes não sai na hora, tá? Vocês ficam às vezes me pedindo, Gabi, não soltou a live ainda. O intuito é que vocês fiquem online comigo, aqui ao vivo. Por isso que minha equipe não solta as lives assim de imediato, tá? Porque tem que subir, às vezes demora, tem outros produtos lá na empresa que eles estão mexendo, então vai ficando para depois, mas vai estar no YouTube sim, é só se inscrever no Telegram, tá bom? Desde que o irmãozinho nasceu, tá com 10 meses, o mais velho de 2 anos e 11 meses, tem muitos ciúmes, bate, empurra todo dia. Não sei mais o que fazer, porque eu falo que não pode, na mesma hora ele faz de novo. Aí é questão de ciúmes de irmão, precisa validar essa criança, precisa mostrar para ela o lugar dela na família, no ambiente, porque ela tá se sentindo ameaçada, na ameaça ela vai reagir com agressividade mesmo. É um outro tema, tá? Mas não force pedir desculpa, porque pode fazer associação errada e aí sentir raiva, mais raiva ainda do irmão. Então valide esse sentimento e me procura pra gente trabalhar isso, tá bom? Devemos pedir desculpas no lugar da criança, já li. E quando a criança pequena sempre empurra o primo mais velho e esse fica com raiva e quer devolver o gesto, o pequeno não se arrepende. Por isso, não desenvolveu empatia, não foi validado nas suas dores, não foi compreendido nas suas dores e aí ele não vai se arrepender, porque não é justo o que ele fez comigo e agora eu tenho que ir lá e pedir desculpa pra ele. Não é justo, não é justo. Não deixa ele ter empatia pelo outro e nem se arrepender do que ele fez. Por isso que a gente não pode negligenciar a emoção que causou o comportamento negativo. Eu preciso validar tudo isso para depois ensinar ele a ter um olhar diferente pro outro. Quando eu estou me sentindo acolhida, eu consigo acolher. Se eu estou me sentindo rejeitado, como é que eu vou conseguir acolher? Entende, gente? É incontroverso isso. E a gente ensina isso o tempo todo pra criança. E aí a gente acha que nosso filho é ruim, nosso filho não é ruim. Nós que somos ruins com eles. Porque a gente simplesmente joga no lixo tudo que ele sente, querendo embutir na cabeça dele, impor na cabeça dele o que uma sociedade inteira quer que a gente faça. Do jeito errado, certo? Meu filho, uma situação de conflito com os avós, quando o avô foi bater nele, ele bateu no avô. Minha mãe foi intervir, ele empurrou minha mãe. Ela caiu, fraturou o joelho e vai fazer cirurgia. Misericórdia, que situação, gente. Já começou errado, né? Por que o avô foi bater nele, daí ele bateu, daí a avó entrou no meio. Ai, que roubo, gente. Então, assim, nesse caso, né? Precisa haver uma validação profunda de todos os sentimentos. E sim, uma conscientização ainda maior por ser avô. O avô, ele, né, já tem aquele pensamento tradicional de que é falta de respeito, foi desrespeitoso, onde já se viu. O avô, a gente tem que baixar a bola, o avô, a gente tem que olhar. Então, é importante ensinar para a criança, né, que o avô não vai entender, que o avô não vai conseguir perceber a necessidade dele. E que, então, é melhor a gente abrir mão de algumas coisas e fazer pelo outro. E aí uma conversa mais profunda sobre o amor ao próximo, sobre idades, né, sobre entendimentos, mas sim, fazer essa criança aí conseguir conciliar todas essas dores, essas emoções, sem causar culpa, pelo amor de Deus. Ele não quis fraturar o joelho da avó, ele não quis machucar, ele estava no auge da emoção. Então cuidado para não embutir culpa nessa criança, tá bom? Bom dia, Gabi. Meu filho de 4 anos pede desculpas e depois ele faz novamente. Conversamos com ele, mas talvez pelo fato de ter que pedir desculpas. Talvez pelo fato de ensinar ele sempre a resolver as coisas pedindo desculpa, mas não validando tudo aquilo que aconteceu. Porque na primeira parte, quando eu ensinei vocês a validar todo o sentimento que causou o comportamento, a gente também ensina a criança a lidar com aquilo de um jeito diferente, não ensina? Eu não falei? Ó, o que você acha da próxima vez fazer assim? Então nós estamos mostrando um outro caminho. Não adianta nada, gente. Não adianta nada só pedir desculpa e não ensinar um outro caminho. Vai continuar fazendo, pedindo desculpa, continuar fazendo, pedindo desculpa. E quem tá ensinando isso somos nós. E aí a gente fala assim, mas não aprende? Não aprende mesmo.
Não aprende aquilo que você não tá ensinando. Aprende o que você tá ensinando. Se você fala, pede desculpa. Isso, pediu, parabéns, muito bem, filho. Mas não ensinou ele a lidar com isso de um jeito diferente da próxima vez, vai continuar fazendo pedindo desculpa. Entende? Nós temos que mostrar o caminho que a gente quer que eles sigam, mas para isso eu preciso validar o caminho errado, entender, conscientizar e ir dialogando, certo? Excelente conteúdo. Coleguinhas do meu filho pede desculpa, mas faz novamente. Entendi o porquê agora. Isso aí, a mãe dele obriga a pedir desculpas, ele tem temperamento forte. Ele tem 16 anos e transtorno de conduta e minha família está toda contra ele e está me doendo muito. Minha mãe vai colocar pino. Ai, Débora, é um assunto mais profundo o seu, né? Mas receba meu abraço, minha empatia. Imagino que para você como mãe não seja fácil, mas o seu filho também, para ele também não tá sendo fácil, para ninguém tá sendo fácil. Precisa de acolhimento, essa família precisa de acolhimento, você precisa de acolhimento, seu filho precisa de acolhimento. Talvez vocês dois se acolhendo aí, vocês consigam passar por isso de um jeito menos doloroso, né? Gabi, minha filha pede desculpas com facilidades, mas não olha nos olhos. E quando eu pergunto por que ela fez isso, ela diz não sabe. Não sabe mesmo, meu amor. Olha só, dá outra live isso, tá? Não sabe mesmo. A criança não sabe o que ela tá fazendo, porque é só emoção, não tem raciocínio. Nós aqui precisamos integrar cérebro racional com emocional. O que é isso, Gabi? É quando eu consigo passar para a criança para que ela entenda o que está causando o comportamento. Ah, é isso. Então, quando eu fico com raiva, eu empurro. Então, eu empurrei porque eu tô com raiva, mãe. Entendi. Não tava percebendo isso? Quando sentir raiva, eu faço o que com isso então? Então, vamos pensar em coisas para fazer quando tá com raiva. Ficar sozinho, tomar água, pular, abraçar uma almofada. O que? Cada um lida com a raiva de um jeito diferente. Isso é integrar, tá? E a gente precisa ensinar isso pra eles. Gente, 8h18, preciso ir, ainda vou correr e vou correr com uma mamãe, olha só, uma mamãe minha de atendimento individual, fez curso, entendeu o quanto é importante o exercício físico para melhorar toda a nossa farmácia interna e a gente ser uma melhor mãe, uma melhor pessoa. E aí eu convidei ela para caminhar comigo, agora ela topou. Então nós vamos ainda correr 5 quilômetros no lago. Se você é de Londrina, não tá fazendo nada, quer ir? Encontra a gente lá. Vou estar lá no lago, na frente da Vectra, daqui uns 5 minutinhos, ó, caminhando em volta do lago, tá bom? Fica o convite para você, vamos correr e depois a gente bate um papo. Certo, pessoal? Tudo fazendo muito sentido. Gabi, você tá demais da conta hoje, adoro. Excelente, que bom. Fico feliz que tenha feito sentido pra vocês. Fiquem com Deus, ótimo feriado aí pra vocês. Ai, Aline, eu tô aqui, bora! Vamos lá, Aline, correr. E fica o convite pra todo mundo que queira ir também fazer exercício agora de manhã. E ótima semana, ótima quinta, sexta, sábado, domingo. Curtam bastante com seus filhos, aproveitem, fiquem ligadinhos nos stories e nos posts. E a gente se vê de novo em março para uma maratona de Conexões da Manhã, tá bom? Beijo, fui!